Irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus por esse dia, pela presença dos irmãos aqui. É sempre bom ver cada um dos irmãos, das irmãs, aqueles que nos visitam. Deus possa abençoar a vida de cada um. Aqui nessa noite, a palavra de Deus, por meio do seu Santo Espírito, possa falar com cada um. A começar de mim e com os irmãos também. Que o Espírito Santo do Senhor me ajude no falar e também ajude os irmãos no ouvir e a todos nós no entendimento da boa palavra de Deus. Como o Rubim disse aqui, a boa palavra de Deus, ela é semeada no nosso coração das mais diversas formas. E no culto, de uma maneira apropriada, também na meditação em cima do texto santo. E hoje nós vamos continuar na carta de 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 12. Né? Faltam 3 sermões para a gente terminar a carta de Pedro. 3 sermões. Então, hoje é um desses 3, né? É o antepenúltimo sermão nessa carta. A gente está caminhando para o final dela. Domingo que vem, nós vamos entrar numa parte muito importante da carta, no capítulo 5, que fala para a liderança da igreja, para os presbíteros, mas que tem uma aplicação para todos nós, para toda a igreja. E depois, Pedro encerra essa carta com vários conselhos importantes para a igreja de todo o tempo e para o nosso tempo também. E assim nós iremos concluir, pela graça de Deus, se Deus nos permitir fazer isso, né? Concluir toda essa carta. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 em diante. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura do texto santo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis. A revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitores, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Louvado seja Deus. Irmãos, eu preciso aqui retomar uma lembrança de uma situação que eu já tive na minha vida, eu já falei aqui na igreja, mas eu preciso trazer essa imagem porque ela vai nos ajudar no entendimento um pouco do texto que está diante de nós. Eu disse, eu não sei se foi num culto, num sermão ou num estudo, que eu já subi o Pico da Bandeira 2 vezes, né? É aqui na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. E quem nos guiou a primeira vez nessa subida foram os irmãos da igreja de Alto Jequitibá, Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. E os irmãos estão muito acostumados em receber outras igrejas. Há pouco tempo mesmo, a primeira igreja presbiteriana, agora, esteve lá e os irmãos da igreja de Alto Jequitibá acompanharam eles na subida. Então aqueles irmãos já estão acostumados a sempre levar uma turma lá para o alto do Pico da Bandeira, né? E
eu lembro que nesse dia um presbítero acompanhou a gente e lá nas orientações para a gente subir, o presbítero ele fez uma palestra, né, ali para a gente de alguns cuidados que a gente tinha que ter e como que seria a subida. E eu lembro claramente dele falando assim, gente, a subida é o seguinte, aqui tá frio, a gente tava lá no começo do parque, não tava frio, tava gelado, muito frio. Falou, então, a gente vai começar a subir, o frio vai piorar. E quando você achar que ele já chegou no limite dele, fique tranquilo, vai piorar um pouquinho mais. E ele só vai piorando, né? E aí, na metade do caminho, tem um lugar lá, que é um lugar de descanso, porque a subida realmente ela tem um cansaço, começa às 11 horas da noite, a intenção desse passeio era ver o sol nascer. Então, não vamos chegar num lugar que a gente precisa descansar, não dá para ir direto, tem que descansar. Só que quando a gente chegar nesse lugar, que é o meio do caminho, a gente vai sentir mais frio ainda, né? Lá vocês vão ver o que é frio de verdade. Lá vocês vão penar, vocês vão bater a boca. E ele sim, eu falei, ué, mas que sentido faz eu sair da minha terra para estar aqui escutando isso para sofrer? Né? Porque ele estava deixando muito claro para a gente que a gente ia sofrer. Falou assim, a gente vai ficar lá meia hora, 40 minutos, passando muito frio, mas descansando, e esse descanso é necessário, e a gente vai continuar subindo. E a partir dali, aí é salve-se quem puder, porque o negócio vai ficar muito tenso, a gente está acostumado com frio, a gente não tem nem roupa para frio intenso mesmo, né? Tem roupa para o frio que está aqui, a gente está com blusa, a André está com blusa, isso aqui ok, né? Mas quando o negócio começa a ficar negativo, aí a gente vê que a gente não tem roupa para frio. Aí tem diferença. E aí ele falou assim, então vai piorando. E quando chegar lá no alto, todo o frio que você passou para trás, você vai desejar ele de novo. Era preferível estar lá no meio do caminho, passando aquele frio, que eu estava lá embaixo, batendo queixo, que é muito melhor do que lá no alto. Porque lá no alto, além do frio, vem todo o vento, que é o segundo lugar mais alto do Brasil. Né? O primeiro totalmente dentro do Brasil. Venta absurdamente muito. Muito mesmo. E aí, realmente, o que o homem disse, o que aconteceu? Se cumpriu. Porque o negócio foi tenso. E eu achei que dá. Eu falei, não é possível que dá pra ficar mais tenso. Fica mais tenso. Quando você chega lá em cima, a verdade é que diz assim, chama terreirão o meio do caminho. Fala assim, o terreirão é até quentinho, né? Quando você tá lá no alto, você deseja estar batendo o queixo lá no terreirão. De tanto frio. Então, ele deu detalhadamente todo o caminho do sofrimento. Parecia a Via Crucis, né? A Igreja Católica tem essa que chama, né? Essa Via Crucis, essa passagem pelo Calvário, alguma coisa assim, de muito sofrimento. Só que lá, depois de dar isso tudo e tentar desanimar a gente, que ele quase conseguiu, uma parte já queria voltar para trás, ele falou assim, vai valer a pena. Assim, vai valer a pena. Quando a gente estiver batendo o queixo lá em cima, a coisa estiver tensa, quando o primeiro raio do sol romper aquelas nuvens, vocês vão ver que vai valer a pena. E é interessante que a gente não acredita que vai valer a pena até o primeiro raio romper a nuvem. Porque enquanto não rompia, a gente tinha certeza que quem deu a ideia para a gente estar lá iria ter que sofrer algo, entendeu? Porque não sei de onde partiu aquela ideia, mas depois que vem o primeiro raio de sol, a gente fala assim, valeu muito a pena. Valeu a pena. Tanto valeu que eu voltei lá, inclusive, né? Para sofrer tudo de novo, para ver a mesma cena. E sofri mais ainda, porque na segunda vez que a gente fez, teve uma sensação térmica de menos 7 graus. Literalmente tá no freezer, assim. Você não tem roupa que suporta aquilo, mas valeu a pena. Valeu a pena. Apesar do sofrimento ter sido antecipadamente dito e falado, inclusive, com certos detalhes o que aconteceria. Mas valeu a pena. Eu lembro que eu cheguei para aquele Brasil e falei assim, valeu a pena mesmo. Um dia eu falei com ele, um dia eu vou voltar aqui. Eu não preciso nem de guia, eu vou voltar aqui, vou vir sozinho assim, com uma turma e vou fazer a mesma coisa com essa turma, falando que vai valer a pena.
né? E eu levei uma turma lá e eu disse a mesma coisa que esse homem disse no começo, né? Gente, vai sofrer, né? Mas vai valer a pena. Aqui o texto está diante de nós, e o final da carta de Pedro está falando de sofrimento. Hein? A última parte da carta de Pedro fala de sofrimento. E fala de sofrimento para um povo que já estava sofrendo. O que Pedro está alertando é que aquele sofrimento ele tem um caráter inicial. Tem um caráter inicial. Ainda haveria de vir mais sofrimento, mais dor, mais perseguição, mais ódio dos ímpios contra os cristãos. Pedro, ele faz nessa carta um grande compêndio doutrinário em educar a igreja e, inclusive, preparar a igreja para uma das coisas que ela foi criada para que ela passasse na história, pelo sofrimento. E é, às vezes, estranho a gente pensar assim, que Deus, quando ele, na sua vontade eterna, nos seus propósitos, nos seus decretos eternos, quando ele decreta a existência da igreja, na história, mediante a sua vontade e o seu decreto, ele embute o sofrimento para o seu povo. Ele embute o sofrimento. É por isso que o primeiro versículo que nós lemos, versículo 12, Pedro ele alerta assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranhe isso. Destinado a provar-vos. Pedro coloca duas coisas. O fogo ardente que está aqui é sofrimento, perseguição, luta, dor, desafios enormes para aquele povo. Ele fala assim, não estranhes esse fogo ardente que surge no meio de vós. E aí ele fala assim, há um propósito nesse sofrimento. Qual que é? É destinado a, tem uma finalidade esse sofrimento, que é provar-vos. Ou seja, vem um sofrimento sobre o povo de Deus. Pedro está se dirigindo para a igreja do primeiro século. Igreja do primeiro século. É uma carta do início da década de 60, mas que é atual para a igreja de todos os tempos. Então, não estranhe o fogo estranho que pode surgir no meio de vós, destinado a provar-vos. Existe uma finalidade, que é provação. Ou seja, no decreto e no propósito de Deus, em estabelecer a igreja, nessa caminhada da igreja, existe um sofrimento que vem sobre o povo de Deus, e esse sofrimento tem um objetivo, provar o povo de Deus. Ou seja, não é a tentação de um desejo, quando há no tentador, de fazer com que aquele que está sendo tentado caia. A tentação tem um objetivo muito claro. A tentação tem a ideia de pegar uma pessoa que está de pé, colocar ela no chão. Mas a aprovação não. E a aprovação é quando ela vem de Deus, ela tem um objetivo de refinar. Ela tem um objetivo de depurar. Ela tem um objetivo, e a palavra que é aplicada de fogo ardente, ela é muito interessante, porque é exatamente uma dos elementos que a gente tem na natureza para fazer depuração, fogo. Quando nós colocamos metais preciosos em contato com um fogo muito intenso, esse contato faz com que aquele metal ele seja apurado. Ele alcance um nível de pureza ainda maior. Isso acontece, por exemplo, com o ouro. O ouro, você se submete a ele, a um fogo muito intenso, para que ele possa ser depurado e você tenha um ouro de excelente qualidade. E quanto mais essa depuração acontece, com o fogo que é colocado intenso ali sobre o ouro, mais valor e qualidade esse ouro chega. A gente tem aí um ouro que é muito conhecido comercialmente, que é o ouro 18 quilates. Né?
O ouro 18 quilates é aquele ouro que passou por um processo, inclusive de alta temperatura, para que ele pudesse chegar nessa qualidade que nós chamamos ouro 18 quilates. Então, existe todo esse elemento que a gente vê nas coisas até naturais, de depuração, e Pedro está usando essa linguagem para falar, ó, vem um fogo ardente no meio de vós, e esse fogo é destinado a provar-vos, a depurar, a fazer com que o povo de Deus ele possa sair daquele estágio muito melhor do que entrou. Muito melhor do que entrou. Imagina essa palavra sendo dita por uma igreja do primeiro século e que já começa a sofrer. Ele falando, isso serve para provar. Fiquem firmes. Mas continuando aqui o texto, ele fala assim, então, não estranhe isso, que desse fogo que vem para provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Aí eu preciso trabalhar um pouquinho essa palavra extraordinária aqui com os irmãos. Porque Pedro fala assim, não estranhe isso, essa perseguição, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. O que é uma coisa extraordinária? É aquilo que está fora do script. É extraordinário. Né? Por alguns motivos, existe uma ação que sai da normalidade e precisa ter algo extraordinário. Ou seja, é aquilo que fugiu da normalidade. E Pedro está falando que, veja só, quando vem essa perseguição e vocês estão estranhando, e às vezes vocês estão estranhando isso porque isso é uma coisa extraordinária que está acontecendo. Não. Isso não é extraordinário. É na ideia que Pedro aqui está tratando um pouco da soberania de Deus. Porque pode parecer para vocês, irmãos, que estão sofrendo aí, que existia um script e a coisa começou a sair fora do script e dentro dessa coisa fora do script apareceu o sofrimento da igreja. E talvez algum pensasse assim, será que Deus colocou isso no roteiro mesmo? Será que tinha no roteiro que Deus escreveu para o seu povo perseguição, sofrimento? Pedro aqui está falando assim, não tem nada de extraordinário disso. Isso é ordinário. Isso está dentro da ordem que Deus estabeleceu na história, na perspectiva de um mundo caído. O nosso mundo é caído, irmãos. Não estava dentro da ordem que Deus estabeleceu como um propósito eterno de fazer todas as coisas perfeitas. Mas saiu desse extraordinário, daquilo que realmente sai do comum, e às vezes a impressão que a igreja tinha daquele tempo é que, a coisa saiu dessa normalidade. Não saiu. Está exatamente dentro daquilo que Deus decretou. Dentro daquilo que Deus estabeleceu como o propósito dele. Desde a criação até a redenção com a vida de Cristo Jesus, a consumação dessa vinda de Cristo Jesus, é o Evangelho de Cristo Jesus, e até o final de toda a história. Tudo está dentro do plano perfeito de Deus de salvação. Nada está alheio à soberania de Deus. Nem o sofrimento que vem sobre nós, irmãos. Nem o sofrimento. Seja no aspecto individual, porque muitas vezes existem sofrimentos que eles são desfrutados individualmente, seja doença, seja a perda de uma pessoa muito querida, seja a perda do trabalho, seja situações das mais adversas possíveis. Nem no aspecto individual, Deus em sua soberania está tratando com o extraordinário, ou seja, com coisas fora do script. Não, eu não vi que aquele filho meu não ia adoecer. Não, sempre esteve no roteiro de Deus. Não tem surpresa no roteiro de Deus. E nem no aspecto coletivo. Quando veio várias vezes na história, como no primeiro século e em outros momentos da história, uma grande perseguição sobre o povo de Deus. Não estava fora do script. Nós lemos aqui Ezequiel, nos textos aqui da liturgia, e Deus claramente falando em uma das profecias que Ezequiel traz o fim virá. O fim vai vir. Vai vir um julgamento.
E esse julgamento ele vai vir dos cantos da terra. E sou eu que estou colocando sobre vocês isso. O fim virá. Ou seja, o roteiro está descrito e os profetas. É tão interessante nós olharmos para a palavra de Deus e nós avaliarmos e vermos como que os profetas, eles são aqueles que apenas leem o roteiro de Deus. Eles apenas abrem a sua boca para falar aquilo que Deus já estabeleceu e que vai acontecer. E é por isso que nós podemos olhar com tanta convicção com a palavra de Deus, que a gente viu que aquilo que foi predito pelos profetas, tudo aconteceu. Por quê? Porque o roteirista, ele não muda de plano. Ele não tem plano A, B ou C, ele só tem um plano. Ele só tem uma história. E ele conhece toda a história. Então, Pedro está falando assim, não estranhe isso não, irmãos. Eu sei que pode gerar dor e aflição e às vezes até ansiedade, mas não estranhe, não tem nada de extraordinário. Está tudo dentro do que Deus previu para o seu povo. E aqui continua no versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Vos alegreis exultando. Eu falo assim, em vez da gente ficar só no canto de cabeça baixa, chorando, falando assim, meu Deus, né? Que furada que eu fui me colocar, né? Que enrascada, por que eu virei cristão? Por que eu fui seguir? Por que eu fiz isso? A gente sabe que dentro da nossa teologia, né? O chamado para a salvação é irresistível, né? A gente pode até insistir, talvez, e não querer seguir o povo de Deus. Mas se Deus assim o quiser, Deus vai nos chamar, Ele vai nos buscar, Ele vai tirar a gente do lamaçal do pecado, do lamaçal de lama, das nossas agendas, do que a gente está fazendo. Deus nos arranca de onde a gente estiver e vai nos colocar no meio do povo dele. E a gente não abandona mais Deus. A gente consegue se libertar mais daquilo que é glorioso, que está no povo de Deus. Né? Por mais que a gente queira, Deus ainda é aquele que nos traz sempre para o meio da igreja dele. E às vezes a gente no meio da igreja fala assim, meu Deus, eu estou sofrendo tanto por ser cristão. Eu sei que essa realidade, às vezes, irmãos, é um pouco distante da gente. E eu sempre falo isso. Porque no Brasil, a gente desfruta de um ambiente de certa tranquilidade para ser cristão. Às vezes a gente não pode ficar assim, meio dodóizinho, Fábio, com o que está acontecendo. Assim, não, estão perseguindo a igreja. Então... Eu sei que tem muita coisa aí que já é perseguição da igreja. Que já é o inimigo trabalhando em várias frentes para tentar minar a igreja. Mas convenhamos, irmãos. Existe uma igreja que sofre muito mais. Que está espalhada sobre a terra. E está sofrendo mesmo. Sofrendo dores físicas, inclusive, por serem cristãos. Então, às vezes, essa palavra distancia um pouco de nós. E às vezes a gente fica assim, meio moadinho com pouca coisa. Sabendo que pode sobrevir sobre o povo de Deus, inclusive sobre a igreja brasileira, sofrimentos maiores. Só que diante disso, Pedro está trazendo nesse texto aqui, falando assim, mas não fique assim, de cabeça baixa, chorando o tempo todo. Não, alegrem-se. Alegrem-se. Jubilem-se. Sabendo que vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Olha que glória! A gente saber que nós estamos sendo perseguidos, estamos sendo desafiados pelo mundo que está diante de nós, por sermos cristãos, e Pedro fala, há uma glória nisso, se alegrem por isso, porque quando isso acontece, vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. E por que Pedro está falando isso? Porque ele fala, é algo que é a nossa esperança. Porque se há um sofrimento que a gente desfruta por ser cristão, haverá um descanso, uma alegria, um regozijo que a gente vai desfrutar quando Cristo fazer com que essa história termine. Foi assim que aconteceu com o próprio Cristo. É por isso que a gente tem que se alegrar. Porque se Cristo sofreu e hoje ele está exaltado, é o nome acima de todos os nomes, esse é o caminho da igreja. A igreja, ela coparticipa dos sofrimentos de Cristo
Mas que alegria, irmãos. Nós vamos coparticipar também da exaltação que Cristo obteve pela redenção que ele trouxe ao seu povo. Se com Cristo sofremos, com ele também nós seremos exaltados. E eu preciso trazer 2 textos aqui. Primeiro, Romanos 8, 17. Exatamente o que o próprio apóstolo Paulo vai falar. Romanos 8, 17. Assim diz a palavra de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que privilégio participar do sofrimento de Cristo, irmão. Porque para o cristão, para a igreja, só tem um caminho. A gente não vai desfrutar só o caminho do sofrimento. O propósito de Deus não é nos colocar numa via onde que só vai ter dor, sofrimento, perseguição, angústia. Não. É a mesma via de Cristo. Porque se nós, com Cristo e por causa de Cristo, nós sofremos, também com ele nós seremos glorificados. É o que nós chamamos de mortificação e vivificação. Se com Cristo nós morremos, nós morremos. Mas se nós morremos com Cristo, nós também viveremos por meio de Cristo e para Cristo. E desfrutando de toda aquilo que Cristo conquistou para nós com a sua morte. E o que Cristo conquistou com a sua morte? Exaltação, favor de Deus. A ressurreição de Cristo Jesus apontou que Deus, Pai, ele aceitou aquele sacrifício de maneira tão jubilosa que Cristo ressuscitou. É a glória, é o poder imenso da ressurreição de Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Se com ele nós sofremos, com ele nós também seremos glorificados. E mais um texto que está em Mateus 5, 11. Desculpa, irmãos. É 1 Pedro mesmo, capítulo 1. 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Pedro está repetindo algo que ele já disse aqui nessa carta. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Isso é lá na introdução da carta. Pedro está falando, não fiquem tristes, né? Não fiquem contristados, mas se exultem. Por mais que no presente tenha um sofrimento, que ele é temporário, e às vezes seja necessário vocês passarem por esse sofrimento, que é uma aprovação, ou seja, vem do próprio Deus, para que haja um refinamento, né? Pedro mesmo fala que isso, ele vem de Deus, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, que é muito mais precioso do que o ouro perecível, a gente colha o quê? Isso redunde em louvor, em honra e glória. Então, irmãos, o caminho do sofrimento que Deus propõe e que muitas vezes alcança os cristãos, ele tem um propósito. Fortalecer a fé do cristão e de criar conscientemente em nós a ideia que nós estamos coparticipando do sofrimento de Cristo e isso alegrar o nosso coração e trazer esperança, sabendo que a gente também vai coparticipar da exaltação, coparticipar da glorificação, do louvor, da honra que está preparado para os filhos de Deus. O texto continua. E ele não para aqui. Se pelo nome de Cristo, versículo 14, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, versículo 15, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete no negócio de outrem.
Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Ele está repetindo algo que ele já disse. E se Pedro está repetindo, ele quer que a gente grave isso. Não é à toa que os autores bíblicos muitas vezes repetem a mesma ideia. E às vezes na mesma carta. Aqui é uma carta. E como uma carta, as pessoas liam aquilo de uma vez. Ponta a ponta. Eles eram instruídos. Uma carta dessa era lida, provavelmente em um culto ou um encontro da igreja, e ela era toda lida. E às vezes algumas ideias eram repetidas, e aqui está a repetição de uma outra ideia. Que eu já disse aqui. Se um cristão tiver que sofrer, que seja sofrendo por fazer o bem, não por fazer o mal. Se a gente que tiver que sofrer as dores deste mundo, que seja pelo que é certo, não pelo que é errado. E como eu relatei, às vezes existem muitos cristãos, que acham que estão sendo perseguidos, que acham perseguidos em seu trabalho, perseguidos em suas famílias. Já ouvi muita gente, muito cristão, falando que a família olha meio de lado, não tem o apreço da família. E eu sei que eu não estou descartando a possibilidade, porque o próprio Cristo alertou sobre isso. Que muitas vezes, quando uma pessoa ela entende o evangelho e ela faz parte do povo de Deus, é o que nós chamamos de conversão, muitas vezes a família pode virar as costas mesmo. Isso ainda na nossa cultura brasileira. Porque se a gente for para uma cultura islâmica, a gente tem certeza que a família não vai só virar as costas. A família vai perseguir. E dependendo da nação e da cultura que tiver envolvida, a família vai fazer de tudo para que aquela pessoa seja morta. Por ter a fé em Cristo Jesus. Eu sei que essa realidade pode acontecer. E até na nossa cultura brasileira. Mas não me parece incomum, muitas vezes, de alguns relatos que eu já ouvi, a pessoa achar que está sofrendo por ser uma pessoa cristã, no meio de uma família onde que a grande maioria não é cristã, mas essa pessoa, ela continua tendo hábitos de pessoas que não foram transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Pessoas que não têm cuidado com seus pais, não têm cuidado com seus irmãos, não estão olhando para a realidade da sua casa, sabe? Não está tendo aquele olhar atento, misericordioso, de cuidado. Às vezes está colocando mais peso sobre a casa do que alívio. Às vezes está trazendo mais palavras que ofendem do que aquelas que confortam. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu estou sendo perseguido porque eu sou crente. Não. Está sendo perseguido porque está dando mau testemunho. Estou sendo perseguido lá no trabalho porque sabe quem eu sou crente? Aí eles me perseguem no trabalho. Só não está trabalhando direitinho, né? Às vezes acontece mesmo, da pessoa estar perseguindo no trabalho porque é cristão. Essa realidade, eu sei que ela existe. Mas às vezes é por corpo ou mole mesmo. A pessoa está sendo perseguida no trabalho. E ela está achando que é por causa da fé. Eu diria que é por causa da falta de fé. Ou uma fé errada. Pedro está afirmando aqui pra gente, reafirmando. Se a gente tiver que sofrer, que seja por fazer o bem. Que seja por honrar o nome de Cristo Jesus. Vamos ler Mateus 5:11? Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus 5:11. Vamos todos ler juntos esse versículo? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e por vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Aqui são palavras do próprio Cristo, irmãos. Bem-aventurados sois, reafirmando as palavras de Pedro. Na verdade, é Pedro que está reafirmando as palavras de Jesus Cristo. Porque Pedro ouviu isso aqui da boca do próprio Senhor Jesus.
Bem-aventurado vocês sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Agora, veja só, é por minha causa. Cristo não está falando da ideia só de ser nominalmente cristão. Cristo está falando de discípulos, daqueles que realmente seguem a Cristo Jesus, que estão na mesma caminhada que Cristo Jesus, que estão nas pegadas do nosso mestre. Aí é esses que Cristo está falando. Ele não está falando só para cristãos nominais, não. Então, para esses que estão seguindo as minhas pegadas, se vocês forem injuriados por causa de mim, vocês serão bem-aventurados. Eles vão mentir contra vocês. Eles vão difamar vocês. Eles vão perseguir vocês. Eles vão dizer todo mal contra vocês. Sejam felizes por causa disso. Alegrem-se. É uma antecipação que Cristo está fazendo. Ele está falando, vocês vão sofrer por causa do meu nome. Alegrem-se quando isso acontecer. Porque se vocês participarem do meu sofrimento, vocês participarão também da minha exaltação, da minha glória. A igreja, ela segue o mesmo padrão de caminhada de Cristo Jesus. Sempre o sofrimento, a dor e a glória. Nós estamos passando pelo sofrimento desse mundo em busca da esperança futura de um dia a gente ter o descanso eterno com o nosso Deus. Agora, veja o versículo 17, lá de 1 Pedro, no capítulo 4. Versículo 17, 1 Pedro 4. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Veja aqui, uma primeira constatação que a gente já disse aqui. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Veja o caráter que Pedro está querendo colocar aqui para a igreja, que não tem nada de extraordinário. E, no certo sentido, há, no propósito de Deus, um caminho, um desenho para que a igreja passe por isso. E Pedro está falando que existe a ocasião de começar por onde? Pela casa de Deus. Pelo povo de Deus. A ideia da casa de Deus aqui é o povo de Deus. Apontando para o Antigo Testamento, a casa de Deus era o Israel de Deus. Né? E aqui o novo Israel de Deus, a igreja de Deus. A ocasião de começar essas dificuldades, esse sofrimento, esse juízo é pela casa de Deus. Qual que é o objetivo? É o que a gente já viu aqui, já aprendeu aqui. É o de depurar, é o de refinar. Por quê? É uma igreja cristã que estava nascendo, estava crescendo, muitos adeptos. O Império Romano já começou a ser tomado por aqueles que estão seguindo a Cristo Jesus. Num primeiro momento, e esse é o momento da história, em que eles acreditavam que era apenas uma raiz do judaísmo. Tem um povo aí que está seguindo um certo Jesus Cristo, que trouxe um abalo lá em Jerusalém e aos arredores, e está tendo um povo, mas eu acho que é só uma raiz que está saindo do judaísmo. Irmãos, e isso foi aumentando, até que no ano 70 houve a destruição de Jerusalém, e tanto judeus como cristãos também, eles são expulsos da cidade de Jerusalém. Ali a gente tem a grande primeira dispersão, que acontece no ano 70, e a partir do ano 70, as pessoas vão entender muito mais claramente que, esses cristãos aí é uma coisa meio diferente do judaísmo. Eles não estão vindo dessa linha, não. Agora é uma outra vertente. Até ali estava entendendo que era o mesmo povo. Mas agora é um povo que está crescendo, que tem agora uma identidade, tem uma característica que é própria. E não me parece estranho quando nós olhamos para a história que esse sofrimento, essa perseguição aconteça logo no início da caminhada da igreja cristã. É justamente, irmãos, para depurar e afastar do povo de Deus aqueles que estivessem chegando por causa de algum interesse. Que é justamente no meio da perseguição
que a gente fala hoje o termo, né? Separar os homens dos meninos, né? E é muitas vezes em meio à dor que começa a separar os homens dos meninos. E às vezes essa aprovação que vem é justamente para fortalecer, purificar a igreja e fortalecer a fé dos irmãos e das irmãs. Para que com essa fé forte, valente, o evangelho pudesse avançar e 3 séculos depois, três séculos depois, todo o Império Romano fosse praticamente dominado pela fé cristã. Você acha que isso surgiu por causa de quê? Crentes fortificados na sua fé. E o que criou a casca na fé desses irmãos? O sofrimento também. O sofrimento também. Então, o juízo, diz aqui Pedro, é a ocasião de começar pela casa de Deus. Agora, ele coloca uma realidade. E é uma dura realidade. Eu até falei na quinta-feira no encontro, né? Que eu iria falar um pouco do sofrimento. Eu estou falando só do sofrimento dos cristãos. Mas eu preciso aqui, dentro desse versículo aqui, falar o sofrimento dos não cristãos. Porque Pedro fala assim, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E ele vai continuar no versículo 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Deixa eu falar um pouquinho do sofrimento do não cristão, falando do benefício do cristão. Pense no momento mais alegre da sua vida. Talvez para alguns seja o casamento, talvez para alguns seja a formatura ou a conquista de um emprego. Talvez para alguns seja a chegada de um filho. Hoje nós descobrimos que vai vir mais um menino, né? Mais um menino. Raquel, vai chegar mais menina aí, né? Então, esse jogo vai virar, né? As meninas estão dominando agora. Esse jogo vai começar a virar. Tá vindo mais menino aí, né? E talvez isso marca, né? Essas coisas são marcantes e às vezes a gente lembra com muita alegria desses momentos. Eu preciso falar para cada um aqui, para mim mesmo. A gente precisa se lembrar disso. Nem a maior das alegrias que nós desfrutamos aqui na nossa história, seja qual ela for, nenhuma das maiores das alegrias que a gente tem aqui, nenhuma, superará no mínimo grau qualquer alegria que a gente vai ter na eternidade. Nenhuma alegria que a gente tem aqui superará, assim, mas nem de longe, qualquer tipo de alegria que a gente vai ter na eternidade. Uma gota da eternidade, se fosse derramada aqui sobre nós nessa noite, nós sairíamos daqui pulando de alegria. Uma gota da eternidade. É isso que está preparado para nós. Agora, para o ímpio, há um alerta muito duro. E é a mesma lógica. Pense no maior sofrimento que pode ter na terra, tirando de Cristo Jesus. Eu tenho uma cena que sempre me vem à memória quando eu lembro de sofrimento. É uma cena de cristãos que estão ajoelhados, sendo mortos pelo Islã. Essa mente sempre vem na minha cabeça, Vanessa. Aqueles cristãos encapuzados, e eu vi esse vídeo mesmo, né? Deles sendo degolados pela fé que eles estavam. Que sofrimento, que dor. Só que aqueles que não se mostraram ou não se mostram arrependidos por terem feito aquilo, e existem outras dores, né? Nenhuma dor do nosso tempo, irmão. Nenhuma dor, por mais dura que ela seja, por mais dolorosa que ela seja, nenhuma dela vai se equiparar ao sofrimento que o ímpio vai colher diante do juízo de Deus. E não vai ser só no dia final, não. O juízo eterno de Deus. Nenhuma dor do nosso tempo vai superar qualquer tipo de sofrimento eterno que o ímpio colherá. E Pedro está colocando essa realidade. Se o sofrimento vem primeiro pela casa do povo de Deus, imagine o sofrimento que vai vir sobre os ímpios. Imagine aqui o que ele fala no versículo 18.
se existe uma dificuldade com que o justo é salvo, imagine onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador. Inclusive aqueles que perseguem a igreja, que submetem a igreja a dores, e fazem isso ainda no nosso tempo em outras nações. Irmãos, esses, eu não faço ideia do que eles vão colher no juízo de Deus. Porque não existe comparativo com a realidade atual sobre o juízo eterno de Deus. Não tem. Pode pegar a pior tortura, e olha que já existiram torturas muito cruéis na história. O povo persa mesmo tinha não dá nem para contar. Tem crianças aqui. Tortura que eles impunham aos seus inimigos. Nem essa pior tortura que já existiu vai superar o sofrimento que Deus vai impor sobre os ímpios. O texto, no versículo 19, termina. Por isso, versículo 19, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. É assim que Pedro termina. E ele termina aqui com uma frase que, assim, pensando na nossa língua na nossa cultura, pode parecer estranho, né? Encomendar a alma. Porque não tem isso, assim, a gente fala assim, tá encomendando a alma, né? Encomendar a alma pro diabo, não tem isso? Isso é comum. Eu já ouvi essas frases, né? A alma tá encomendada, né? Às vezes o cara quer matar o outro, né? Encomendou a alma lá, contrata um pistoleiro de aluguel para ir lá e executar. Então a alma do sujeito já está encomendada, né? Bom, não é isso que Pedro está querendo falar aqui, né? Obviamente não. Estou falando assim, encomendem a sua alma com fiel. Não. Aqui é a ideia de também os que estão sofrendo, segundo a vontade de Deus, olha mais uma vez a soberania de Deus, né? Esse sofrimento vem segundo a vontade de Deus. Encomendem a sua alma ao fiel Criador. Olha como Pedro está tratando muito bem a questão da soberania. Ele fala, vocês que estão sofrendo, igreja, a ideia de encomendar é, levem as suas orações, coloquem as suas petições, coloquem as suas necessidades ao fiel Criador. Aqui aparece um nome para Deus, né? Criador. Qual que é a ideia do Criador? Quando nós pensamos que Deus é o Criador de todas as coisas. Quem foi lá na palestra lá, o Maicon foi? Você foi? Vanessa foi? Do Marcos Eberlin, né? Sobre a criação, e ele vai tratando vários aspectos. Mas quando a gente olha para os cosmos e a criação, qual que é uma das características que a gente vê de Deus quando a gente olha para a criação? Deus é todo poderoso. Ele é o Criador. Ele tem poder para criar todas as coisas. E usando isso, Pedro fala, encomendem as suas almas, levem as suas orações e as suas necessidades ao fiel Criador, aquele que tem todo o poder. Aquele que é poderoso, ele criou todas as coisas. Ele criou a própria história. Nada sai do seu olhar atento. Nada está alheio a ele. E não existe nenhum inimigo que pode se submeter ao poder de Deus. Tudo está debaixo do Criador de todas as coisas. E a igreja é aquele organismo vivo que pode levar suas petições ao fiel Criador e colocar todas as coisas diante de Deus. Nós podemos, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, fazer algo que o ímpio não pode fazer. Nós podemos ajoelhar o nosso joelho e falar assim, Deus, há um desafio na minha vida, há um sofrimento que eu estou passando por professar a minha fé no Senhor, age em meu favor. E Deus pode agir com o seu poder. E Deus pode afastar o sofrimento e trazer alegria. Mas Deus também pode permanecer com o sofrimento e pode nos fortalecer para que a gente passe por aquele sofrimento e a gente saia lá do outro lado muito mais fortalecido na graça, na fé do Senhor Jesus Cristo. A gente tem uma música pentecostal que fala assim, como é que é? Vai passando pelo sofrimento, vai dando glória? Não tem um negócio assim? Oi? Vai passando pela prova, dando glória a Deus, né? Eu não sei de quem que é, da Cassiane. A do Lázaro. Né? Vai passando pela aprovação e dando glória a Deus, né? Eu sei que às vezes é meio difícil, no meio da aprovação, a gente dar glória a Deus. Às vezes é difícil mesmo. Porque no meio do sofrimento a gente, às vezes, abala. Mas Deus vai trabalhando aquilo e quando a gente sai lá do outro lado, a gente sai fortalecido. E aí sai dando glória a Deus mesmo. Sai jubilando. Sai alegrando e fala assim, Deus, obrigado por isso. Quão importante foi aquela dor e aquele sofrimento na minha vida.
E hoje nós olhamos para a história da igreja cristã e, apesar de ser uma dor muito grande que esses irmãos dos primeiros séculos sofreram, nós podemos olhar para a história e falar assim: louvado seja Deus por colocar aqueles homens e aquelas mulheres de pé, porque eles lutaram pela fé cristã. Muitos deram a vida pela fé cristã, e essa fé chegou até mim hoje. Louvado seja Deus, o Criador. Ele sempre escuta as orações e os pedidos da sua igreja. É por isso que nós devemos sempre falar assim: Deus, e aqui Pedro coloca, que é na prática do bem. Assim, Deus, me coloca de pé. Me ajuda a não negar o Senhor e a não desonrar o seu nome. Que mesmo em meio a sofrimento, eu continue firme, praticando o bem, seguindo a sua lei, fazendo a tua vontade. Por mais que isso implique em mais sofrimento. E mais sofrimento. Um dos comentaristas desse texto, e eu vou encerrar com essa lembrança desse comentário, ele fala assim: Deus nunca afastaria o sofrimento do povo dele se ele tivesse que afastar a prática do bem para que o sofrimento não viesse. Ou seja, Deus, ele tem um propósito para a igreja: praticar o bem. Se na prática do bem sobrevier sofrimento, Deus ele não vai fazer assim: não pratique um bem não. Né? Porque eu estou vendo que a coisa está apertando, dá uma afrouxada no cinto, não precisa praticar o bem. Não. Pratique um bem. Mesmo que isso resulte em sofrimento. Que o Senhor Jesus, pela graça e o amor dele, possa nos ajudar a caminhar, muitas vezes, nas pegadas que ele mesmo caminhou. Que ele possa nos ajudar a ser fortalecidos em nossa fé, enfrentar o mundo que está diante de nós, e que ele possa nos sustentar em todas as coisas. E que a gente nunca perca a esperança que está em nós, irmãos. Há uma glória futura esperando todos nós, a igreja, para que com Cristo Jesus a gente possa se alegrar, se jubilar. E que Cristo nos sustente em toda nessa nossa caminhada. Ou até que ele nos chame, ou até que Cristo volte. Que Cristo sempre nos coloque de pé nessa caminhada. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por trazer sobre a nossa mente, Deus, a realidade que o Senhor controla todas as coisas, que o Senhor é o Deus soberano e que não há nada de extraordinário na história. Não há nada, Deus, que acontece fora dos seus propósitos. Não há nada, Deus, que pode pegar o Senhor de surpresa. Nem o sofrimento que vem sobre o seu povo. E, na verdade, por meio da sua palavra, nós sabemos que muitos desses sofrimentos, Deus, são provas que o cristão passa para fortalecimento da fé. E nós te pedimos, Deus, que caso essas provas nos alcancem, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a passar por essas provações, sendo fortalecidos, edificados e transformados pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude nisso, Deus, a saber que existem situações que mesmo de dores, essas situações, elas estão diante de nós, pela vontade do Senhor, para que nós possamos alcançar maturidade, Deus. Eu peço para mim e para os meus irmãos aqui, Deus, nos façam crentes maduros, crentes fortalecidos, crentes que honram o teu santo nome, praticando bem, amando a sua lei, amando, Deus, a sua palavra, sendo fiéis testemunhas do Senhor, por mais que isso implique em sofrimento, Pai. Nos coloque de pé sempre, Deus. Cuide da tua igreja, Pai. Pedro mesmo nos instrui a colocar as nossas vidas diante do fiel Criador. E aqui nós estamos, Pai, colocando as nossas vidas no teu altar, no teu trono, Deus, sobre a sua guarda, sobre os seus cuidados, Pai. Que o Senhor continue cuidando da sua igreja até a volta de Cristo Jesus. Fortalecendo o seu povo, animando o seu povo, trazendo, Deus, a todos nós esse fortalecimento que só vem por meio do Espírito Santo de Deus. Nos ajude, Deus. Precisamos do Senhor. Cuide de nós, Pai, nessa noite, nessa semana, em toda a nossa vida. É isso que nós te pedimos. E que a graça do Senhor Jesus,
Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós reunidos aqui nessa noite, com a igreja espalhada sobre toda a terra, especialmente com a igreja perseguida, até que Cristo volte. Amém. Amém.